Olá, eu sou o Márcio Barros e esse é o Metrópole, um podcast especializado em Curitiba, região metropolitana. Nós vamos falar sobre meio ambiente, desenvolvimento econômico, turismo e tantas outras coisas, mas principalmente integração. E o meu entrevistado de hoje é prefeito de Piraquara, uma das cidades mais importantes aqui da região, Marcos Tesseroli. Marquinhos, bem-vindo. Obrigado, Márcio. Um prazer é todo meu estar aqui conversando com você. Muito bem, eu sempre faço essa pergunta. Antes da gente falar do município, eu quero saber como que você se apresenta para quem não te conhece. Isso aqui que eu digo, né? Eu sou o Marquinhos, estou em Piraquara há 150 anos, meu tataravô foi para lá, passei minha infância, estudei, tudo que eu sou hoje eu devo a Piraquara, mas sou formado em engenharia civil, sou funcionário público municipal. E o Marquinhos lá da tia Clévina, do tio João Mar, que se criou em Piraquara, virou prefeito da minha cidade. É uma coisa assim, é um orgulho, né? Um privilégio você poder fazer parte da história da cidade, né? Que te fez quem você é. E como que foi esse processo do engenheiro se tornar prefeito? Bom, veja lá, a minha vida inteira foi de Piraquara. Eu estudei nas escolas de Piraquara, eu jogava bola na várzea com o pessoal, então eu era uma pessoa muito conhecida. Enquanto aluno de engenharia, eu dava aula de matemática. Então virou o professor Marquinhos. Uhum. E o professor de matemática é inesquecível. Que me perdoem as outras disciplinas, mas... Eu lembro dos meus. O professor de matemática é inesquecível. E o Marquinhos, né, o professor de matemática, se formou em engenharia, começou a trabalhar na prefeitura. E o trabalho na prefeitura aproxima a gente da cidade, dos vereadores, da parte política. E eu comecei a me interessar pela política, pelas coisas que aconteciam. Eu era, por ser engenheiro e entender da questão eleitoral, a gente sempre via onde que ia eleger, as regras das eleições, essa matemática que às vezes é muito cruel, né? Com legenda, enfim. E eu me tornei um conhecedor também um pouquinho disso. Num determinado momento me convidaram para ser candidato a vereador. Fui candidato a vereador em 2008. Tive uma boa votação, é um recorde até hoje em Piraquara, e a partir daí eu fui muito bem votado. Falei, eu acho que chegou a hora de eu ser prefeito da minha cidade. 2012 nós nos elegemos, né? Eu digo nós porque o Marquinhos acaba sendo não a pessoa, é um projeto de cidade. Esse projeto de cidade naquela ocasião que era o Cara Nova, porque a gente queria mostrar uma política diferente de realização, porque as coisas não aconteciam em Piraquara. E depois, em 2016, eu fui para uma reeleição de que era para fazer ainda mais, a nossa frase de campanha, porque a gente entendia que tínhamos começado uma mudança, mas que tínhamos ainda muito que fazer. Em 2020, claro, terminou o meu mandato, eu estive fora, estive no governo do estado, e agora, 2024, a gente volta com Piraquara, uma cidade para todos, entendendo que aquela Piraquara de 2012, 2013, onde a população, quando você perguntava para as pessoas o que você espera da gestão, eles diziam cuidado, mas um cuidado com a cidade, com o sistema viário, com o pavimento, com o concreto. Agora, em 2024, o mesmo cuidado que as pessoas pedem é com as pessoas, com as famílias. Então, a gente está investindo bastante nesse cuidado. Piraquara é uma cidade diferenciada. Tem 28 municípios na região metropolitana, cada um, claro, tem a sua peculiaridade, o seu potencial, mas Piraquara ela tem um diferencial por conta das limitações também, né, prefeito? A questão das licenças ambientais, essa questão da água, como é que funciona tudo isso lá? Veja lá, Márcio, eu sempre digo, né, Piraquara é uma cidade que hoje nós temos 120, 125 mil habitantes, mas que nós cuidamos de 3 milhões de pessoas. Porque o abastecimento de água, ele vem de Piraquara. Então, essa água que você está tomando aqui, provavelmente ela veio de alguma nascente de Piraquara. Eu digo que Piraquara não é o berço das águas, né? É o ventre das águas. Isso a gente aprende com os moradores de lá. E nós temos 93% da nossa área, vou repetir, 93% da nossa área de preservação permanente. Então, eu não sei se tem outro município do estado do Paraná, talvez no Brasil tenha, mas no estado do Paraná que tenha uma quantidade, um percentual tão grande de área de preservação. Claro que isso limita o desenvolvimento da nossa cidade. E o grande desafio do gestor é achar esse equilíbrio.
para nós de Piraquara entre a preservação, porque nós queremos preservar, e o desenvolvimento da cidade, porque nós também queremos nos desenvolver. Claro. Então, criar renda, emprego. Então, esse tem sido o grande desafio, achar essa vocação. Mesmo assim, mesmo com todas essas limitações, a gente percebe que de 2008, né, para cá, são 15 anos, é isso. A cidade se transformou, né? Entrevistei o prefeito Luizão, o secretário Luizão, que foi prefeito, e a João Leopoldo Jacomel foi um divisor de águas também, né? A duplicação da rodovia, aquilo ali, de certa forma, levou mais desenvolvimento ainda para a cidade, né? E veja, foi um momento muito bacana, porque o que acontece? Diferente de outros municípios, a gente não tinha uma independência financeira. Piraquara sempre foi muito dependente dos poderes estaduais e federais. Então, isso fez com que o Marquinhos, quando virou prefeito da cidade, e evidente que eu tenho minhas questões ideológicas, eu coloquei as questões ideológicas no bolso e eu fui buscar recurso. Na época, num governo estadual que era do PSDB e num governo federal que era do PT, que eram que não se falava antagonistas, né, num outro sentido, né? E claro que o extremismo naquela época não era tão grande quanto é hoje, mas já existia. E a gente buscou isso. E a duplicação da rodovia, a triplicação da rodovia João Leopoldo Jacomel, ela partiu de Piraquara para o Estado, porque, contextualizando tudo isso, o deputado Traiano nos levou a conversar com o deputado Rossoni, que era o presidente da Assembleia naquela ocasião. Nós desengavetamos um projeto que existia na CEIU, na Secretaria de Infraestrutura e Logística. Na época, o secretário era o Pepe Richa. Pepe Richa, que foi meu colega de faculdade, nós cursamos engenharia junto. Então, tudo isso foi, né, convergindo para que a gente tivesse remando para o mesmo lado. Tendo o projeto, precisava do recurso. O pontapé inicial foi um recurso de uma devolução da Assembleia Legislativa, onde o deputado Traiano e o deputado Rossoni, os deputados, eles separaram, se não me engano, na época, 60 milhões para fazer essa duplicação, essa triplicação. E eles conversaram com Piraquara. Luizão, prefeito de Pinhais, que sempre foi um bom parceiro, nós buscamos Pinhais junto conosco, fizemos essa articulação, o projeto saiu da gaveta e se tornou uma realidade. E hoje está lá, esse acesso maravilhoso. Aquela frase do "juntos somos mais fortes" funcionou lá. Funcionou. E eu era um prefeito do PDT e o Luizão um prefeito do PT na ocasião. Então nós éramos oposição ao governo do Estado, que teve a sensibilidade também de deixar questões ideológicas naquele momento para estar junto conosco. Então foi uma construção a muitas mãos e que hoje se tornou uma realidade. Evidente que quando chegou a triplicação no centro da cidade de Piraquara, nós tivemos que reorganizar todo o sistema viário de uma cidade que não tinha pavimentação na maioria das ruas. A rua que eu me criei, da casa da minha mãe, não tinha pavimento. A rua que eu moro hoje não tinha pavimento. A maioria das ruas das pessoas que moram em Piraquara, e eles sabem disso, não tinha pavimento. Então a gente começou uma transformação. Nos aproximamos do governo do Estado. Na época, eu passei em 2017 a pedido do Ortega e do governador, do atual governador do Ratinho, do PDT eu passei para o PSD. E foi a melhor coisa que eu fiz. Não que o PDT não seja um bom partido, mas eu passei a fazer parte de um grupo político que me colocou em evidência. E que hoje eu tenho uma entrada que talvez eu não tivesse se continuasse no PDT. E essa entrada, através dessa acolhida do Ortega e do Ratinho, né, ajudou muito Piraquara, porque viabilizou recurso para que a gente pudesse fazer obras estruturantes dentro da cidade. Muito bem, quando eu vejo Piraquara, assim, né, o que eu conheço lá, né, conheço bastante, de certa forma, o município, eu vejo um quadrante, assim, né, que se desenvolveu de formas diferentes, né, porque tem um lado lá que ainda tem a colônia, né, aquela região da colônia, perto da represa, e tem a região do Holandês ali, do Guarituba, que se desenvolveu demais, né, cresceu demais ali populacionalmente, né. Veja lá, Márcio, eu digo que Piraquara, na verdade, ela começou através da área rural da colônia Santa Maria da Nova Tirol, que é uma parte mais rural zona. Né? A minha família, quando os italianos vieram para Piraquara, minha família de descendência portuguesa por parte da minha mãe, porque sou italiano por parte de pai,
foi mascatear, vender para esses italianos. Isso que eu brinco há 150, 160 anos. E se começou Piraquara no centro da cidade. O que acontece? Piraquara teve um crescimento desordenado. O bairro do Guarituba, que hoje equivale a praticamente 45, 50% da população de Piraquara, ele se desenvolveu muito rápido, até pela proximidade que tem com Pinhais. Claro. Veja lá, geograficamente falando, o morador do Guarituba, para ele ir para o centro de Pinhais, ele está em Piraquara. Camilo de Leles ali, né? Ele é um bairro de Piraquara. Claro. Mas para ele ir para Pinhais, ele vai a pé e de bicicleta para o centro de Pinhais. Para ele ir para o centro de Piraquara, ele tem que pegar 2 ônibus. Então, geograficamente, a vida dos moradores de Piraquara, do Guarituba, é mais próximo de Pinhais do que do centro de Piraquara. E inclusive, as questões políticas, a gente tem 2 campanhas para fazer, uma no Guarituba e outra nas outras regiões, que envolve a área rural. Mas essa particularidade de Piraquara também é uma coisa que nos atrai muito, né? Então, esse grande Guarituba, que se hoje virasse uma cidade, seria uma das 40 cidades mais populosas do estado do Paraná. Esse Guarituba tem muito a ver com Piraquara, é onde estão os pés vermelhos, onde o pessoal chegou de fora, e a gente é um povo muito acolhedor, muito trabalhador, e que está transformando esse grande bairro do Guarituba. Sabe que eu trabalhei muitos anos no jornalismo policial, foram 20 e tantos anos, e frequentemente eu ia na região do Holandês. Sim. E esses tempos atrás eu passei por ali pela Betonex, acho que era Jardim... A Betonex foi considerada a Rua da Morte. Exatamente. Nos anos 90, devido ao alto número de homicídios. Eu lembro ali que daí, eu lembro as ruas, a Júlio Danilenko, conheço lá, o Jardim Tropical, aquela região. Tropical. E eu passei por lá esses dias, como aquilo se transformou. Né, tem muitos empreendedores, muito comércio de rua, muita gente andando para lá e para cá. Esse desenvolvimento também é importante, né? As pessoas ocupando espaço público, vendendo as suas coisas ali, né? Veja lá, Márcio, o que nós... Eu fui prefeito de 2013 e 2020 e percebi essa questão, tudo isso de geograficamente o morador do Guarituba estar mais próximo do centro de Pinhais do que do centro de Piraquara, e nós levamos uma regional lá no final da rua Betonex. Qual que é o intuito dessa regional? A gente movimentar o Guarituba comercialmente, inclusive. O nosso sonho é levar uma agência bancária, ainda não temos. Hoje as agências bancárias que servem o morador do Guarituba estão na Avenida Iraí, do lado de Pinhais. Claro. E que me perdoe o Luizão, nosso amigo, os nossos irmãos pinhaienses, mas eu quero que o morador de Piraquara, esteja em Piraquara, porque se você for pagar uma conta em Pinhais, se você for receber um dinheiro em Pinhais, você vai comprar o pastel em Pinhais, o calçado em Pinhais, o material escolar em Pinhais, vai fazer a sua compra em Pinhais. Eu quero que isso aconteça em Piraquara. Então, a Regional do Guarituba, que é como se fosse uma subprefeitura, ela procurou agregar serviços ali no entorno. E claro que esses serviços vêm junto com infraestrutura, com pavimento principalmente, com escolas, com UBSs, e é nesse sentido que a gente está trabalhando. E você citou o Jardim Tropical. O Jardim Tropical é um bairro emblemático, porque tem um rio que divide ele da Maria Antonieta ali, que é um bairro muito grande de Pinhais. E nós conseguimos agora, há pouco tempo aqui no governo do estado do Paraná, recursos na ordem de 74 milhões de reais para pavimentação. E vamos pavimentar o Jardim Tropical inteiro. Então é uma obra, porque o valor do quilômetro pavimentado do Jardim Tropical, por conta dele estar entre o rio Iraí e o canal Extravasor, o sistema de drenagem ali é muito caro. Mas nós conseguimos, é quase o dobro. O quilômetro asfaltado no Jardim Tropical é quase o dobro das outras vias. Mas nós conseguimos esse recurso e eu quero aproveitar a oportunidade e fazer um agradecimento todo especial ao nosso governador, que olha com tanto carinho por Piraquara. É muito legal. Às vezes a população, o cidadão comum, ele não consegue compreender a importância que é pavimentar um bairro, pavimentar uma rua. Porque aí você leva, além de levar o desenvolvimento, você qualifica aquilo lá, agrega valor, o imóvel fica mais caro e, de certa forma, afasta a violência também. Porque o indivíduo que está mal intencionado, ele não vai ficar por ali.
Porque às vezes o camarada vende e vai indo mais para mais distante. Então, quando você transforma o bairro desta forma, você transforma a vida inteira da cidade, né, prefeito? E essa transformação aconteceu, né? Nós falávamos dos anos 90 da Betonex, a Rua da Morte. Puxa, a Betonex hoje é uma rua muito desenvolvida, com muita gente do bem, trabalhador que está ali. E a bandidagem acaba indo para outro lugar. Então, o desenvolvimento do Guarituba é fundamental, né, para o crescimento de Piraquara. Tá, a gente vai falar daqui a pouquinho já do Prometrópole, mas eu queria falar da questão do turismo. O senhor falou que tem 93% lá de área de proteção, então ele é um campo fértil para o turismo, né? E a gente tem muitos empreendedores lá, né, que entenderam essa proposta. Porque qual é o papel do poder público com relação ao turismo? O poder público não tem que ter transfer, às vezes tem que deixar um ambiente favorável, né, prefeito? Exatamente isso. Eu acho que a gente tem que desenvolver, principalmente em termos de infraestrutura. Nós temos uma área rural riquíssima e muito bonita. Mas o que acontece? Pô, ninguém vai querer pegar pó, buraco, lama para poder passear. Então, nós gradativamente estamos pavimentando, estamos levando infraestrutura para essa área rural. Com isso, a gente faz com que o empreendedor, aquela pessoa que quer fazer um restaurante, um café colonial, uma pousada, uma lanchonete, ele olhe para Piraquara e diga, puxa, eu vou ganhar dinheiro aqui, eu vou poder me desenvolver aqui. E é isso que a gente tem procurado fazer. Não é uma coisa fácil, porque não acontece de uma hora para outra. Mas o mais importante nós temos, que são as belezas naturais. E além de beleza natural, eu sei que tem um projeto bem grande, não sei se o senhor já pode falar, de turismo religioso que está para acontecer lá em Piraquara, que podemos manter segredo ainda. Não, já é uma coisa que as pessoas estão sabendo, né? O que acontece? Em Piraquara, o padre Reginaldo Mansotti olhou para um lado de Piraquara e quer fazer a Terra Prometida, né? Que é um santuário, um projeto audacioso, numa área do antigo Aras, em Piraquara, uma área muito bonita, e que, claro, que isso também é um desafio, né? Eu digo, Márcio, que uma cidade nunca está pronta. Nunca está pronta, sempre tem alguma coisa para fazer. E dentro dessa cidade que nunca está pronta, hoje o grande desafio nosso é poder agregar um sistema viário que comporte esse turismo religioso que vai acontecer em Piraquara daqui a pouquinho. Muito legal. Algumas secretarias, algumas prefeituras compreenderam que o turismo é desenvolvimento econômico. O turismo traz dinheiro, né? Piraquara é uma das cidades, inclusive tive lá na festa, e que sucesso, né? Porque é um evento que reuniu milhares de pessoas, a Festa do Pinhão, né? Festa do Pinhão. Veja lá, Márcio, o que a gente pensou com relação à festa? Evidente que Piraquara tem a característica, inclusive, Piraquara hospitaleira cercada de verdes serras. Começa assim o hino de Piraquara. E essa cidade de Piraquara hospitaleira, acolhedora, nós temos um povo muito acolhedor. E quando a gente pensou na Festa do Pinhão, o que a gente pensou num primeiro momento? Em a gente dar oportunidade para os comerciantes de Piraquara e dar oportunidade para as famílias de Piraquara para elas estarem circulando. Claro que com isso vieram os visitantes de fora e a gente agradece, né, a tua presença e você poder presenciar isso, que foi um momento bem bacana, bem oportuno, em que as famílias estavam passeando e trazendo os seus parentes e conhecidos das cidades vizinhas. Então não era aquela coisa daquela festa glamurosa como acontece em outros municípios, e claro que a gente entende isso, mas Piraquara quis fazer uma festa mais caseira, aquele momento oportuno, mas que as pessoas de Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Pinhais, Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, das cidades vizinhas estiveram ali junto conosco, e nossa gratidão a todos. E atingiram o objetivo, né? Porque a festa foi um sucesso o que eu acho muito interessante é quando a população ocupa a rua. Aí se afasta a violência, afasta outros tipos de situação. Prefeito, antes da gente encerrar, eu queria falar um pouquinho do Prometrópole. Esse desafio que o senhor assumiu aí de ser presidente desse organismo, né, que reúne a região metropolitana com possibilidades de trabalho aí. Veja lá, Márcio, eu gosto de contextualizar as coisas, né? Então, como que surgiu o Prometrópole? O que é o Prometrópole? Então, na minha cabeça, imaginando tudo isso, é uma região, como a região metropolitana de Curitiba, composta por 29 cidades, contando com Curitiba, milhões de habitantes. Claro que os problemas de
Piraquara, Pinhais, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, São José dos Pinhais, Colombo, eu estou falando das cidades mais próximas a Piraquara, eram muito semelhantes. Com isso criou-se uma associação de prefeitos, isso lá nos anos 80, 90, porque a gente tinha que encarar os mesmos desafios. Então, dentro desses mesmos desafios, os prefeitos se unindo fizeram a SOMEC, uma associação, e isso acontece a nível de estado e a nível de Brasil, nas micro-regiões. Bom, dentro dessa associação de prefeitos, a gente começou a perceber que existiam algumas situações muito parecidas da área da saúde, da área da coleta de resíduos sólidos, e daí foram criando alguns consórcios, consórcio da saúde, consórcio da resíduos sólidos, outros consórcios para a gente resolver em conjunto esses problemas, mas sempre através dos políticos, dos prefeitos eleitos, dos secretários. A Prometrópole foi uma grande sacada, porque ela agregou os valores políticos, os políticos eleitos, com as instituições, que não são políticas e que nos ajudam muito. E a Prometrópole, que ainda é muito jovem, ela vem se desenvolvendo. E para mim foi uma surpresa muito grande, Márcio, porque eu estava voltando para um terceiro mandato, quando nos convidaram para que a gente fizesse parte, né, do Prometrópole, que estivesse à frente do Prometrópole, e é desafiador, porque eu também, preocupado com a minha cidade, como que eu vou cuidar de Piraquara, que eu estou voltando agora, e o Prometrópole, e o que é o Prometrópole? O que eu vou fazer no Prometrópole? Mas eu reconheço que é enriquecedor, né? Todas essas relações que a gente está formando, todos os cursos, as reuniões, os encontros que a gente está fazendo, têm contribuído bastante, né? Não só pessoalmente, mas a nível de Piraquara também. Essa experiência do poder público e das instituições, ele faz com que o debate seja mais qualificado e as ações mais assertivas. É mais ou menos essa a ideia. Mais ou menos essa, e agrega mais pessoas, né? Então, a SOMEC e os consórcios, ela começou a agregar instituições, outras pessoas, né, outras instituições que contribuem, já contribuíam e contribuem muito mais para o desenvolvimento da região. Prefeito, para a gente ir encerrando, eu queria saber qual é o seu grande desafio para esse terceiro mandato, assim, que eu quero deixar de legado mesmo. Olha, veja lá, eu penso assim, quando eu fui prefeito em 2013 e entreguei em 2020, eu acho que eu devolvi para o cidadão piraquarense a autoestima. Sou de Piraquara, sou morador de Piraquara. O que eu percebia lá atrás? Eu percebia que quando você acompanhava teus vizinhos nas redes sociais, e eles colocavam lá, onde é que você mora? Sabia que o cara morava ali na rua da tua casa, no teu bairro. Onde é que você mora? Ele colocava Curitiba, Nova York, Tóquio, Paris, qualquer lugar, menos Piraquara. Isso me deixava incomodado, porque eu sentia que as pessoas tinham vergonha de dizer que moravam em Piraquara. E a gente trabalhou muito, não resolveu todos os problemas, não somos unanimidade, evidentemente que tem pessoas que não concordam com tudo isso que a gente está trabalhando e com o nosso método de trabalho, e a gente respeita isso, mas nós fizemos com que o piraquarense tivesse o orgulho, batesse no peito e dissesse: eu sou de Piraquara. Porque eu, quando estudei aqui em Curitiba, que fiz o curso de engenharia em Curitiba, eu era conhecido como Marquinhos Piraquara. Piraquara era o meu sobrenome. Claro. Então, sempre me orgulhou muito, e a gente conseguiu devolver isso. Agora, nesse terceiro mandato, ele sendo um prefeito eleito inédito na história de Piraquara, né, como um prefeito eleito pela terceira vez, eu acho que eu quero cuidar das pessoas. Eu quero, lá no final do mandato, dizer: puxa, eu consegui ter políticas públicas de proteção e bem-estar animal, cuidando dos animais de rua, das pessoas, tendo uma saúde de qualidade, né? Eu vejo, Márcio, que a grande reivindicação do cidadão piraquarense nós não temos um hospital. E eu não prometi que vou fazer um hospital, mas eu prometi que eu vou melhorar o atendimento na saúde, porque eu faço um comparativo. Às vezes, quando a pessoa diz que faltou hospital, ele não quer exatamente aquele espaço físico, prédio, estrutura física com o nome do hospital, que de nada vai adiantar se ele chegar lá e não tiver um médico para atender, um enfermeiro, uma recepção, um médico especialista, um exame, medicamento. Não vai adiantar esse espaço físico com o nome de hospital. Então a gente vai levar esse atendimento para o cidadão piraquarense
principalmente na área da saúde, e a gente está trabalhando muito nisso, primeiro valorizando nossos funcionários, desde os ACS até os médicos, para que a gente possa cuidar um pouquinho melhor do cidadão piraquarense. Esse é o nosso grande desafio e é para isso que a gente está trabalhando, mas sem deixar de lado as obras. Claro. Engenheiro que sou, claro. Puxa, adoro quando eu consigo 74 milhões para pavimentar um monte de rua e já estou fazendo projetos, porque quando eu anuncio, é importante o cidadão piraquarense saber que quando a gente anuncia que vai fazer 74 milhões em pavimentação e ele olha na lista e não vê a rua dele, e às vezes fica chateado conosco, pode ter certeza que a tua rua daqui a pouquinho vai estar lá, porque nós já estamos elaborando projetos para pavimentar mais de 90% das ruas da cidade de Piraquara. Mais de 90%. Então a tua rua, se não está nessa lista, vai estar na próxima. Ô prefeito, eu não posso deixar de perguntar, o senhor falou de paz, né, política na questão do conversa com o Luizão no passado e agora também, né, com a prefeita Rosa e tal. A gente vive um bom momento na região metropolitana e o senhor citou o governador Ratinho Júnior, né? Isso é importante, né? E como é que é a paz lá no município com os prefeitos, com os vereadores? Em Piraquara, a nossa Câmara é formada por 13 vereadores e nosso grupo elegeu os 13. Isso não quer dizer que a gente tem essa paz política, porque a gente sabe como que é, né? Mas eu tive uma reunião com os 13 vereadores, né, ontem, tratando dessas obras. Eu escuto muito os vereadores e eles me escutam muito também. E a aprovação da gestão reflete diretamente na aprovação da Câmara de Vereadores. Então, mesmo a gente tendo muitas diferenças políticas, nós nos respeitamos e a gente tem trabalhado junto. Então, os vereadores de Piraquara, eu deixo também o meu abraço cheio de gratidão, porque tudo que acontece em Piraquara é fruto do trabalho deles também. É um conjunto, né? Trabalha junto pela cidade. Prefeito, obrigado pela entrevista aí, uma conversa que se a gente pudesse se estender, ia longe ainda. Vamos fazer uma série da Netflix aí, vamos ter capítulos aí, porque para mim também é uma honra, um prazer estar aqui conversando com você. Maravilha. Esse prefeito Marcos Tesseroli, Marquinhos de Piraquara, e este foi o Metrópole de hoje. Até a próxima.